Senhor presidente, talvez alguém esteja se perguntando o que um pastor evangélico estaria fazendo com uma imagem de Nossa Senhora na tribuna da casa. Será que é para quebrar, dizer que ela é igual a Coca-Cola ou ofender? Primeiro, senhor presidente, que nós já passamos dessa fase, esta fase tão arcaica, tão obscura da fé, que faziam com que católicos e evangélicos se degladiassem, sendo que todos têm o mesmo Deus e acreditam no mesmo Salvador. Senhor presidente, antes de falar a minha fala e o meu pronunciamento, eu queria, com autorização de Vossa Excelência, passar um vídeo que circula nas redes sociais. Nesse vídeo eles chegam ao cúmulo de dizer que a virgindade da Virgem Maria foi apenas um erro de tradução bíblica. Na verdade, jamais Maria poderia ter concebido Jesus se não fosse através do ato sexual. A minha pergunta, senhor presidente, é: por que que a arte precisa ser ofensiva? Senhor presidente, eu vejo a esquerda gritando aqui, e eu também gritei, quando os terreiros espíritas ou de Umbanda são agredidos e quando as imagens de religião de matriz africana são ofendidas, são quebradas. Agora, o mesmo valor não tem o que é Maria para os cristãos? Embora não tendo a mesma relação com Maria que os irmãos católicos têm, mas nós evangélicos temos uma relação de profundo respeito e acreditamos na concepção virginal de Cristo, que é uma fé de cada um de nós. Essa semana, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, foi até uma audiência pública em Brasília. Foi ontem, quarta-feira. Nessa audiência pública, falando sobre a exposição Queer Museu, que também defama e trata Maria de forma profana, colocando Jesus como macaco no colo dela, ou de alguém que supostamente seria sua figura naquele desenho, o deputado Gilvaldo Carimbão, que é católico e é devoto de Nossa Senhora, ele olha para o ministro da Cultura e diz o seguinte, vereador Chiquinho Brazão: tenho duas mães, Carimbão, deputado, falou, minha Maria de Deus, que me gerou no ventre, e na minha fé, eu tenho a Maria Santíssima, que é a minha mãezinha espiritual. Aí ele disse o seguinte, vereador Leandro Lira, apontando para o ministro da Cultura, que estava defendendo a exposição Queer Museu, dizendo que não houve ofensa religiosa nenhuma sobre Maria ou sobre elementos sagrados. Como todo mundo lembra, a hóstia escrita nomes que eu nem vou falar aqui dessa tribuna. Bem, o ministro, o deputado irado disse, queria ver se fosse sua mãe. Eu queria ver se colocasse a sua mãe mijando de perna aberta, disse ele. Eu queria ver se pegassem a sua mãe e colocasse ela de perna aberta, se o senhor ia gostar. Sabe qual foi a reação do ministro da Cultura quando o deputado falou da mãe dele? Levantou da audiência e saiu, dizendo, eu não vou admitir que fale assim da minha mãe.
Ora, ministro, é claro que o deputado está errado, tão errado quanto Vossa Excelência e os seus patifes da cultura que ofendem Maria, que é para esse deputado a mãe dele. Pode não ser a minha, mas é a mãe de milhares de católicos desse país. Senhor ministro, então o senhor sentiu na pele o que é ofender a mãe. O senhor saiu da audiência. Sabe por quê? Porque mãe não se ofende, ministro. Portanto, independente da minha fé evangélica, o respeito a Maria precisa ser mantido, ainda que eu não a respeite internamente, que não é o caso, deveria respeitar pelo menos a liberdade de quem a respeita. Agora, falar que pegar a imagem de Maria, que os católicos devotam, e passar sobre o corpo nu, como um artista, um pseudo-artista fez, excitando-se em cima da imagem de Nossa Senhora, isso é aberração. Agora eu termino dizendo o seguinte: eu queria que esses artistas tivessem a mesma coragem de fazer isso com Maomé. Eu queria que fosse Maomé. Sabe por que eles fazem isso, senhor presidente? Porque nós somos da paz. Porque Cristo nos ensinou a paz. Eu queria ver a mesma coragem com a cultura islâmica, para ver se haveria esses blá 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 que a gente tem que subir aqui para defender a nossa fé e o direito da fé do outro. Porque a gente não amarra bomba e nem pega tiro, uma metralhadora para atirar. E graças a Deus que a gente não faz isso. Então continue fazendo. Vocês todos estão nas mãos de Deus. Muito obrigado e o meu respeito aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas e a qualquer manifestação de fé religiosa.